Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje o nosso assunto é desincompatibilização. É uma palavra difícil, eu costumo falar muito rápido e acabo que vou falar muitas vezes com dificuldade. Pois bem, o que é desincompatibilização? É uma necessidade de se afastar do cargo que o pré-candidato ou o pretenso candidato tem, previsto pela legislação, para que haja uma igualdade, uma equidade entre os candidatos lá no período eleitoral. Então, resumindo, desincompatibilização é o servidor público, seja ele efetivo ou cargo em comissão, ele deve pedir afastamento, e aí a gente vai ver que tem algumas diferenças se é servidor público efetivo ou se exerce um cargo ou uma função comissionada, ele deve se afastar desse cargo em um período que a legislação determina para que ele possa ser candidato e haja essa igualdade ao concorrer ao cargo nas eleições. Por que é necessária essa desincompatibilização e por que a legislação traz essa previsão? A legislação prevê que a desincompatibilização é necessária para que haja uma igualdade entre os candidatos no período de campanha, para que eles não se beneficiem do cargo que exercem ao serem candidatos. Então, se o candidato continuasse exercendo ou exercesse o seu cargo como servidor público, seja ele concursado, ou seja ele como cargo em comissão, ele poderia usar de vantagens exercendo esse cargo quando candidato, e isso tornaria desproporcional a corrida eleitoral. Então, a legislação traz essa necessidade de se desincompatibilizar, de sair do cargo público em um período para que não prejudique a corrida eleitoral. A grande pergunta gira em torno de quanto tempo antes da eleição eu preciso fazer essa desincompatibilização. Eu não consigo trazer aqui nesse vídeo todas as possibilidades e todos os cargos, porque são muitos e a legislação e a jurisprudência têm essa previsão. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo no vídeo o link de uma tabela que prevê todos os cargos para que vocês possam consultar, vocês podem baixar e consultar o cargo que você exerce para saber o prazo de desincompatibilização. Em regra, nós temos o prazo mínimo de 3 meses para que o servidor público seja afastado. No entanto, existem diversos cargos que exigem a desincompatibilização com um período maior. Alguns de 4 meses ou alguns de até 6 meses. E também há uma outra coisa. Se vai concorrer ao cargo de prefeito ou ao cargo de vereador, em alguns cargos que a pessoa exerce como servidor público, ele precisa se afastar em um período diferente. Então, suponhamos que vá concorrer a um cargo de vereador e exerce a função X como servidor público. Ele deverá se afastar com 3 meses. Ou, se ele vai concorrer ao cargo de prefeito, a legislação prevê que ele tem que se afastar com 4 meses ou vice-versa. Por isso é importante analisar essa tabela de prazo de desincompatibilização e o que a legislação prevê para que faça a desincompatibilização dentro do prazo correto. E como é que se faz essa desincompatibilização? O servidor público, observando que ele tem aquele período para se desincompatibilizar, que ele está naquele prazo, ele deve procurar a administração pública e requerer formalmente a sua desincompatibilização, requerer inclusive que seja dado um recebido, que ele tenha uma assinatura, um comprovante de que a administração pública recebeu esse pedido de desligamento, de afastamento, para que ele vá concorrer à eleição. É necessário isso para que, caso haja alguma impugnação à sua candidatura, tenha esse documento para comprovar que você requereu essa desincompatibilização no prazo correto. Outra coisa importante não é necessário que a administração pública dê o seu aval, digamos assim, para que você se desincompatibilize. Você tem que requerer e imediatamente, no prazo, se afastar do trabalho. A administração pública não pode negar ao servidor público a possibilidade de se candidatar e de se desincompatibilizar no prazo correto. Fazendo o requerimento, a administração pública deve conceder ao servidor o afastamento para que ele possa ser candidato. E aí um outro detalhe importante se você é servidor público efetivo, concursado, você se afasta, se desincompatibiliza e se afasta, ou no período de 6 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, a depender do cargo que você exerce. Mas se você é servidor público de cargo em comissão ou uma função comissionada, essa função ou esse cargo em comissão não se afasta, deve ser exonerado. Então,
Ao pedir a desincompatibilização, a administração pública deve fazer a exoneração desse servidor, que não é um servidor público efetivo, mas um servidor público que exerce um cargo ou uma função de comissão. E caso não faça essa desincompatibilização no prazo correto, quais os efeitos para um candidato? A legislação, ela exige que haja essa desincompatibilização, como já explicado, para que as pessoas tenham uma igualdade no momento de concorrer, para que não haja uma influência enquanto essa pessoa exerce tanto a função como servidor público ou no período de candidatura e não possa ter uma influência em relação à sua candidatura. Caso não haja essa desincompatibilização no prazo que a legislação determina, alguém pode impugnar a candidatura, tanto outras coligações, outro candidato ao Ministério Público, pode impugnar a sua candidatura e não ter o deferimento do registro de candidatura. Então, não estar desincompatibilizado no prazo correto pode ser motivo de indeferimento de registro de candidatura. O que é importante nesse momento? Como o prazo para quem está assistindo esse vídeo agora em 2024, que é um ano eleitoral, o prazo de desincompatibilização já está fluindo, digamos assim, porque quem tinha que ter se desincompatibilizado no período de 6 meses, o prazo já passou. Mas, para quem está assistindo esse vídeo em um outro momento, ou para quem tem um cargo que exige a desincompatibilização em 4 meses ou em 3 meses, ainda está no prazo. E o correto é procure um especialista que possa analisar a sua situação, fazer um panorama de quando deve ser a sua desincompatibilização, se oriente para que não perca o prazo e, consequentemente, tenha problemas ao registrar a sua candidatura em agosto. Isso era o que eu tinha para trazer para vocês, espero que eu tenha contribuído. Se ficou alguma dúvida em relação à desincompatibilização, deixa aqui nos comentários, terei o maior prazer em responder. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que não perca o nosso conteúdo. Toda semana nós temos vídeo novo aqui. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse assunto. Muito obrigada e até mais.